Olá, Andréia Dantas, muito boa noite, seja bem-vinda, você e toda a família. Adriana, Márcio, Marcos, Dona Wanda e seu Edivaldo. Lourdes Ogata, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Dona Leopoldina, muito boa noite também, seja bem-vinda. Cecília e Reinaldo, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Tuca, muito boa noite também, seja bem-vinda. Nancy Pimentel, olá, muito boa noite, Nancy, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco, muito boa noite. Olá também, Edna Bueno, boa noite. Maria Ângela, muito boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, José Ricardo. A Valdete tá com o celular da Nancy. Ah, então tá certo, né, Valdete? Mas ela tá sempre aí, né? Tá sempre junto também. Michele, Rossata e Gabriel, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Rosilene, Osmano e Diego, muito boa noite também, seja bem-vindo. Bem-vindo ao Neila Alves. Lídia, boa noite também, seja bem-vinda. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Cláudio Honor, boa noite também para você, para Rosinei. Olá, Luísa Nalim, muito boa noite, seja bem-vinda. Celeida, muito boa noite, Celeida. Celeida, que nós falamos, né, ontem aniversariou. E aqui nós fizemos as nossas preces também, em sua homenagem, Celeida. Olá, Marinha, boa noite, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Dona Maria Geralda, muito boa noite. Dona Rosali também, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Selma Indinho, boa noite. Olá, Wagner, boa noite também, seja muito bem-vindo. Marcileia, muito boa noite para você, seja muito bem-vinda. Olá, Salete, boa noite também, seja muito bem-vinda. Márcio, Gustavo, o Guilherme e Luciana também, né, Marcileia. Joana Bandeira, boa noite. E só pro o pessoal de fora saber, né? Hoje é feriado aqui em Paraíso. Hoje a nossa cidade faz 201 anos. Então é feriado aqui para nós.
Mas nós estamos aí todos firmes e fortes e com certeza nas nossas orações de hoje pedir mais uma vez a espiritualidade, as bênçãos e a proteção para a nossa cidade, que os guias espirituais e responsáveis por ela possam ter cada vez mais acesso ao coração e à mente daqueles que também conduzem fisicamente, corporalmente, esses destinos do nosso município. Então, que as nossas orações também sejam direcionadas à nossa cidade. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Boa noite também, Cido. Boa noite também, Valéria Cruz, Robinho, sejam todos bem-vindos. Vamos então fazermos a nossa prece para nós darmos a sequência às nossas reflexões da noite. Bem, meus queridos amigos e companheiros, mais uma vez, é necessário que levemos o nosso pensamento ao mais alto, sobretudo para alterar a vibração à nossa volta. E nesse processo de alteração da própria vibração que nos envolve, visualizemos a luz do próprio Cristo entrando no nosso lar, ou no nosso local de trabalho, onde nós estivermos nesse instante, mas que visualizemos a luz do Cristo adentrando e tomando conta de todo o ambiente, iluminando a tudo, iluminando a todos. E que envolvidos por essa luminosidade, sintamos também a paz que advém do seu próprio coração, a paz que vem da sua própria mente, trazida pelos seus pensamentos, procurando assim envolver toda a humanidade, para que também vivamos em paz. E que nesse ambiente, nesse clima de paz, as nossas preces, as nossas orações, os nossos pedidos cheguem até o Pai, e que Ele analise carinhosamente cada um deles, e principalmente que a sua resposta chegue também ao coração de todos vocês, e que nessa resposta tenhamos sempre a fé necessária para entendermos, para compreendermos aquilo que o próprio Cristo nos ensinou, que seja feita a vossa vontade. E assim, fazendo ou procurando fazer a vontade do Pai, pedimos a permissão para reunirmos agora nesse instante, estudarmos um pouco mais das suas leis e entendermos tudo aquilo que nos é necessário para crescermos e evoluirmos. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos, Nossa boa noite também. Parabéns à nossa querida Paraíso, Mariângela, isso mesmo. Jossanã, boa noite Iraci Rosa. Boa noite também para Eva, para Joaninha, para a Francisca, boa noite Silvano Braga. E boa noite para aqueles que porventura estiverem aqui, que eu ainda não cumprimentei. Olá, Ercília Machado, boa noite também. Seja bem-vinda. Aqueles que eu não cumprimentei, sintam-se abraçados. E mais uma vez a nossa gratidão por vocês participarem conosco dessas nossas reflexões diárias. Cláudio Honor e Eliane, eu estava até preocupado aqui, que eu acho que você tinha entrado em outra live. Eu recebi uma notificação, mas que bom que vocês estão aí. Sejam muito bem-vindos, como sempre. Gente, hoje nós vamos, dia de quinta-feira, dia de nós retomarmos as reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Maria Eleusa, boa noite, seja bem-vinda. Retomarmos as nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos. E nós estamos iniciando mais uma lei. Nós já vimos um pouco da lei de adoração. Eu falo um pouco porque, assim, com toda profundidade que a gente chegou até a analisar, ainda não é o suficiente, porque nós vamos precisar de muito mais tempo, de muito mais coisas, muito mais informações, para nós captarmos efetivamente o que é adorar ao Criador. Depois nós vimos a lei do trabalho, que com certeza
pelo grau de importância, eu também acho que não foi sem razão que o próprio codificador colocou a lei do trabalho na sequência da própria lei de adoração. Então eu julgo isso como uma eleição do próprio codificador pela importância que esta lei representa na vida da criatura humana, né? Cidinha, boa noite também Luísa Silvia, seja bem-vinda, Dona Leone. Então, vimos essas duas leis e agora vamos ver um pouco sobre a lei de reprodução. E o que tem de tanto interessante assim nessa lei de reprodução, né, que Kardec nos apresenta como reflexão? Maria Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Só para a gente ter uma ideia, os títulos que envolvem são a população do globo, a sucessão e o aperfeiçoamento das raças, os obstáculos à reprodução, o casamento e o celibato e também a poligamia. Esses são os temas que, eu digo, de uma certa forma estão nos preparando para nós depois analisarmos ou avaliarmos a lei de sociedade. Então, vejam que são temas correlatos, né? Sociedade e reprodução. E como a gente viu numa explicação que eu passei para vocês há pouco tempo, né, Helenice, boa noite, seja bem-vinda. São leis que estão aí se desenvolvendo numa determinada parte do nosso cérebro, né? A lei de adoração está lá na parte mais alta, a lei do trabalho e do trabalho está ali na parte intermediária, né, no consciente. A lei de reprodução já diz respeito ao nosso subconsciente, ou seja, naquela terceira parte. Então, cada uma delas vão se desenvolvendo, ou nós vamos arquivando as informações mais necessárias em um desses pontos da nossa própria mente, exatamente para a gente conseguir trabalhar de acordo com as nossas necessidades e principalmente a nossa evolução. Maria Luísa Carvalho, muito boa noite, seja bem-vinda. Então, nós vamos agora avaliar o que Kardec vai perguntar no primeiro tópico sobre a população do globo. Ele quer saber se é lei da natureza a reprodução dos seres vivos. Gente, Kardec simplesmente, espera aí, o mundo está aí, tudo existe e nós percebemos uma reprodução, vamos assim dizer, de uma forma muito simples. Você pega uma árvore que produz ali os frutos, a semente, daquela semente vai nascer uma outra árvore, e essa árvore vai nascendo, e assim sucessivamente. A gente vê os animais, cada um na sua forma de se reproduzir. E nessa reprodução, vamos percebendo que os seres vão tendo uma continuidade. E enfim, a própria criatura humana. A criatura humana também, ela se une, forma famílias. Os filhos saem, deixam os seus pais e formam novas famílias. E dessas famílias vão nascendo filhos que depois também vão saindo, formando outras famílias. Então, Kardec quer saber, isso aí é uma lei da natureza? Ou isso aí é uma lei, vamos dizer, uma lei corporal que chegou e que a espiritualidade fala, não, evidentemente é uma lei da natureza, né, Adriana Dantas? É uma lei da natureza, por quê? Porque se não houvesse essa reprodução, o mundo corporal deixaria de existir. Imagine se as famílias optassem por não ter mais filhos. Gente, terminou essa geração, 70, 80, 90 anos, acabaria. Não teríamos mais seres humanos. Então, é da lei da natureza essa reprodução. Agora, dando sequência, sou Antônio Pazotto, muito boa noite. Indo, como diz a espiritualidade, sempre numa produção, numa população, né, progressiva. Porque a gente foi percebendo como que o mundo aumentou os seus habitantes, né? Adair, boa noite para você, para seu companheiro. Vai chegar um tempo que essa população vai se tornar excessiva no planeta? Olha a pergunta que Kardec já fez naquela época, há 160 anos. Talvez, gente, com 50 anos atrás,
A gente não imaginava. Eu posso dizer por experiência própria, falando justamente aqui de São Sebastião do Paraíso. Quando eu cheguei aqui na cidade, há mais ou menos uns 30 anos atrás, a cidade, 30 anos, ela tinha menos da metade da população que ela tem hoje. Nós estamos aí reorganizando, né, um novo censo para a gente ter uma ideia exata do número de habitantes. Mas, na época que eu cheguei, era algo em torno de 30 e poucos mil habitantes. Com certeza a nossa cidade hoje já está lá com seus mais de 80 mil habitantes. Isso há 30 anos atrás. E veja, Kardec perguntou, olha, peraí, será que então, tendo essa reprodução, porque geralmente, né, uma pessoa ou duas pessoas que saem de duas famílias diferentes, elas vão tendo filhos, geralmente são 3, 4, 5 filhos, né, como era costume naquela época. Então vai chegar um momento que a população vai ser excessiva no planeta? A espiritualidade, não. Pode ficar tranquilo, Kardec, porque tudo tem uma programação e uma permissão divina. Uma programação da espiritualidade juntamente com a permissão do próprio Criador. Nós chegaremos a um ponto de equilíbrio. E quando chegar neste ponto e no momento do equilíbrio, vocês podem ficar tranquilos. Então, claro, e a gente pode perceber, né? Nós chegamos aí nesse ponto. Boa noite, Joana Carneiro, sou Luiz Alberto, que bom que conseguiu entrar. Nós chegamos a um ponto aí de pouco mais de 7 bilhões de habitantes, e a gente já começa a ver a redução da população. Nós chegamos num nível onde as famílias tinham em média 4, 5 filhos, as famílias hoje, no máximo 2 filhos, né? Então, nós estamos numa decrescente. Vejam, nós chegamos no nível, vamos assim dizer, talvez máximo, vamos dizer máximo, né? Porque a gente não conhece essa programação da espiritualidade, do número de habitantes que um planeta de provas e expiações poderia comportar. Só que para mundos de regeneração, nós vamos dar uma caída. Vai decrescer, porque o número de seres que efetivamente estão em regeneração, com certeza é um número menor. E esses seres vão ser direcionados a outros planetas para darem essa guinada nesses outros planetas. Então, como a espiritualidade coloca, nada é inútil no universo. Deus não faz absolutamente nada inútil. É só a gente, né, que enxerga só parte daquilo que nos interessa. A gente acha que não. Deus é a perfeição. E como Ele é a perfeição, Ele enxerga o conjunto, Ele enxerga a harmonia e o equilíbrio de tudo. É diferente da criatura humana. Então, podemos ficar tranquilos. Não vai ter essa crescente da população chegando num nível que o nosso planeta não suporte mais. Absolutamente. Tudo vai respeitar um planejamento espiritual e a permissão divina. Mas, seguindo, como o próprio título agora sugere, passemos para a sucessão e o aperfeiçoamento das raças. Essa também é uma questão ou tema muito interessante, porque se a gente começar a analisar um pouco da nossa própria história, e aqui mesmo a gente já comentou isso, né, gente? Se nós pegarmos os bebês que nasciam há 30, 40 anos atrás, são diferentes dos bebês que nascem hoje, né? E se voltarmos um pouco mais, a gente vai perceber mais diferenças. Então, Kardec é muito perspicaz justamente na sua forma de conduzir o processo de codificação da doutrina espírita. Ele vai perguntar se nesse momento as raças humanas que verdadeiramente decrescem, será que vai chegar um momento que elas desaparecerão da Terra? Vocês acham que vai acontecer? Porque nós estamos vendo essa mudança, essa alteração. Aliás, se nós pegarmos lá atrás, no início das nossas provas e expiações, aquilo que o próprio Emmanuel traz para nós, no A Caminho da Luz, a gente vai ver praticamente 3 raças distintas aqui no nosso globo.
Inclusive, de acordo com o local onde parte dos capelinos aportaram, ali foram se desenvolvendo as raças. E, aos poucos, estas foram se misturando umas às outras. E, principalmente, se misturando com os nativos deste planeta. Então, a gente percebeu que não houve, ou não podemos dizer que houve um desaparecimento das raças, mas que, claro, que nesse processo sucessivo já não temos mais as raças puras como nós tínhamos antigamente. Outras raças vieram e foram tomando o seu lugar. Assim como nós vamos também avançando de acordo com as necessidades e a própria evolução da nossa estrutura corporal, da nossa estrutura física. Então, vai haver sim um aperfeiçoamento, uma alteração. Se nós imaginássemos que ficariam as mesmas, a gente tinha até que pensar num certo estacionamento da evolução. Então, até do ponto de vista corporal, porque a raça é algo corporal. Quando diz a espiritualidade para Kardec, Deus criou, ou que o universo existe, princípio material, princípio espiritual e Deus acima de tudo, ele não falou que existe uma raça de princípio espiritual, que uma raça de... Não, eles falaram em princípio espiritual, todos iguais. Independentemente do globo, onde cada um iniciou, onde cada um se encontra no seu processo de desenvolvimento. Então, todos somos princípios espirituais criados iguais. A questão de raça está relacionada com o nosso momento atual. Então, com certeza, vai haver esta evolução. E aí, o Kardec continua, até num ponto onde ele coloca lá na Gênese, quando nós vimos, no capítulo 18, salvo engano, sobre a geração nova, né? Tem um texto lá fantástico, maravilhoso, que nós já vimos. E ele pergunta então se os homens atuais, se eles formam, ele já imaginou, ele perguntava isso lá atrás, né? Os homens atuais formam uma geração nova? Ou são descendentes do aperfeiçoamento das raças primitivas? Ora, claro que nós somos os mesmos espíritos. Só que nós, como espíritos, voltamos em corpos diferentes, exatamente para aperfeiçoar estes corpos. Mas é claro que nós estamos longe da perfeição. Até mesmo porque a perfeição, ou quando nós a atingimos, nós não mais precisaremos de um corpo físico. A perfeição que o espírito busca, que o princípio inteligente busca, ele vai adquirir com com as suas incursões nos corpos físicos. Mas os corpos físicos, eles vão prestando de acordo com a necessidade do princípio inteligente, do espírito. E eles vão se adequando às necessidades do espírito. Então, aquilo que nós chamamos de raças ou raças primitivas, elas estão relacionadas com corpos, elas não estão relacionadas com o espírito, com o princípio inteligente. Por isso que elas vão se aperfeiçoando a cada vez mais. E aí, é claro, nós vamos, com aquilo que nós já temos aqui de avançado, de evoluído, nós vamos também tendo as visitas dos seres que vêm de outros planetas, que vão trazendo a sua colaboração nesse processo de aperfeiçoamento, né? Marlene Silva, boa noite também, não te cumprimentei, seja bem-vinda. Marinha coloca, geração nova não vem de seus antepassados, evolução seria os renascimentos. Marinha, geração nova é exatamente o que? A cada, que a gente pode perceber, vamos usar essa expressão, o português, geração. A cada nova geração, a gente vai enxergando a evolução, a gente já vai enxergando os aperfeiçoamentos, tá? Por exemplo, a nossa geração, e em média uma geração hoje para a própria ciência, é algo em torno de 70 anos, que é mais ou menos aquela expectativa de vida. Então, a cada nova geração, aliás, abrindo parênteses, é por isso que eles falam, né, sobre
aquela frase de Kardec que ele diz que seriam necessárias 3 gerações para o Espiritismo efetivamente se fixar aqui no nosso planeta. E essas 3 gerações fazendo-se justamente esse cálculo de uma média de 70 anos cada uma, o que daria algo em torno de 210 anos aproximadamente. E é por isso que eles falam que nesses 210 anos, o que seria mais ou menos por volta do ano 2057, o processo de regeneração praticamente efetivado no nosso planeta, das 3 gerações que Kardec comenta. Então, quando se fala numa geração nova, a gente já vai percebendo todos aqueles que vão chegando, que vão, deixa uma geração e vai vindo uma nova, eles já vêm com um certo aperfeiçoamento, com algo diferente daquilo que nós já temos, com uma capacidade diferente, tá? Isso aí em vários aspectos, tanto no aspecto corporal, quanto também no aspecto moral. Tá, eu sei que muitos vão dizer assim, mas os nossos adolescentes, os nossos jovens de hoje, do ponto de vista moral, talvez não sejam tão avançados e evoluídos. Sim, posso concordar com vocês que parte de alguns desses jovens e adolescentes não sejam, mas a gente vai enxergar sim uma parte que está bem avançada. Esse final de semana mesmo ouvi uma história, agora até não me recordo bem ao certo, mas falando de uma criança de 5, 6 anos de idade com comportamentos de adultos, como se fosse uma pessoa adulta, conversando como adulto. Então, só para a gente ver que sim, nós vamos enxergando essa evolução. Então, a cada renascimento, como você colocou, Marinho, sim, é uma evolução, representa uma geração nova. Só que uma geração nova que talvez vai levar um certo tempo para a gente entender, compreender ou sentir os impactos dessa própria geração, né? Os impactos dessa evolução que eles nos trazem. Por exemplo, está aí, a era do celular hoje é fantástica. Nós estamos conversando aqui justamente dessa forma. A evolução da era da computação, da era tecnológica, ela tem avançado tanto que a gente já não está dando conta. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com certas tecnologias. Mas essa geração nova, também já ouvi isso no final de semana. Você pega uma criança de 1, 2 anos, eles sabem fazer algumas coisas, eles pegam no celular e mexem em coisas que a gente nem faz ideia e de repente já estão lá, já estão clicando, já estão avançando. Então, só para a gente ver que sim, é uma amostra de que há gerações ou há evolução em cada um dos renascimentos. Né? Exatamente, todos nós somos formados disso, espírito, perispírito, corpo material, e tudo passa pelo processo evolutivo. O Ney ainda coloca aqui, né, a geração que eles dizem das crianças de cristal, geração cristal, é um tema assim ainda, o próprio Divaldo chega a falar nisso, mas é um tema que demandaria um pouco mais de, vamos assim dizer, de ideias, para nós trocarmos um pouco mais de ideias, para nós entendermos e captarmos melhor essas informações. Mas vamos seguindo aqui. Então, essa, como diz Kardec, geração nova, são os mesmos espíritos que vão reencarnando com novos aprendizados, com novas experiências e preparando para dar uma contribuição também nova para a evolução do planeta. O planeta precisa evoluir. Então, já não somos mais os homens selvagens, brutos e primitivos. Nós já passamos por isso, mas hoje nós estamos um pouco mais avançados. Essa é a geração nova. Daqui a alguns anos nós teremos uma outra geração predominando no nosso planeta. Segue Kardec com as suas especulações. Então ele pergunta assim, do ponto de vista físico, se estes corpos de hoje são de uma criação especial, ou nós podemos dizer que é uma consequência dessa evolução da própria espécie. Olha só. O que vocês acham? Imaginem só. A gente aprendeu lá na escola, principalmente nas ciências, né? A teoria da evolução.
E a gente aprendeu que a teoria da evolução, gente, não diz da criação de novos corpos. Não. Fala que nós vamos evoluindo de acordo com as utilizações, as necessidades corporais. Então vejam, o nosso corpo, o modelo biológico do nosso corpo, lá atrás, ele foi desenvolvido pela espiritualidade de acordo com as necessidades. Sim, com o passar do tempo, o homem foi evoluindo e avançando nessas suas necessidades. Inclusive na questão seguinte, na 691, Kardec vai falar, antigamente o que era distintivo nas nossas raças? Era o uso da força. Hoje o que é? É o uso da inteligência. Nós usamos mais a inteligência do que a força. Então não seria mais natural do que um desenvolvimento maior do nosso cérebro e a diminuição das nossas forças ou do tamanho do nosso corpo, porque nós não precisaríamos muito mais se preocupar com as lutas, nós deveríamos nos preocupar mais com a utilização da nossa inteligência e da nossa capacidade. Tá? Então, a gente só precisa ver o que Kardec coloca aqui, a espiritualidade responde. Os seus corpos já foram todos desenvolvidos, estudados pela espiritualidade. Agora, essa evolução é algo que, vamos assim dizer, ela vai se desenvolvendo naturalmente a partir do momento que nós deixamos de utilizar determinadas partes do nosso corpo. É aquilo que a gente fala, né? Vai atrofiando. E com isso, os nossos modelos biológicos que vêm do mundo espiritual, a gente programa, o nosso perispírito está montado e programado no mundo espiritual. E ele que vem trazendo parte desta evolução. É tudo do mundo espiritual para o mundo físico. Então, a cada oportunidade, e aí a gente falou, né, como Kardec também cita, como seres de outros planetas vêm chegando aqui no nosso, eles também vão trazendo informações e vão contribuindo para a mudança do nosso próprio corpo físico. Então, todo esse processo de desenvolvimento do perispírito, que vai depois se refletir no corpo físico, é um processo natural. É um processo muito natural. Correto? E como eu disse para vocês, na questão seguinte, Kardec já pergunta o que era predominantemente nas raças primitivas e que hoje não é mais. A espiritualidade falou e a gente já consegue perceber a questão da força, o uso da força. Né? Nós não temos mais a necessidade, hoje nós usamos muito mais inteligência. Aliás, não sei se vocês já tiveram oportunidade, é mais assim, a título de uma análise da cena. Mas antigamente você via alguns filmes de faroeste, você via os índios lá com flecha, de repente um homem chegou ali e com uma arma e dava um tiro e matava um, dava outro, matava, enquanto os índios tinham que correr, lutar, pegar. Então, só para a gente ver que as coisas foram mudando. Aí tem alguns filmes, principalmente, né, norte-americanos, que mostram, até chegar no momento que o homem criou uma metralhadora. Ixi, aquilo ali, naquela região, era algo, por quê? Porque ela com uma pessoa só, ela disparava vários e milhares de tiros e matava um monte de uma vez só. Não estou fazendo nenhum tipo de apologia à guerra, só para mostrar para vocês que aquela força bruta que no passado a gente tinha nas guerras, que lutar homem a homem, hoje nós temos aparatos que vão mostrar que os seres humanos estão usando mais a inteligência. Sim, aí vem a crítica. É uma pena que estamos usando a inteligência muito mais para o negativo do que para o positivo. Muito mais para o estacionamento do que para a evolução. Tá? Então, nós só precisamos corrigir isso. Mas que é fato que hoje nós estamos tirando proveito das forças da natureza, isso é fato. Tá? Só precisamos aprender a tirar proveito e usar para a nossa evolução. Eu vi alguém dizer, então não tem nem como eu dar créditos aqui, mas justamente falaram que as pessoas ouviram do próprio Einstein, alguém comentou, que ele lamentava muito de algumas descobertas suas, que ela foi utilizada pelo homem para fazer a bomba atômica. É lógico que o objetivo dele não era esse, mas infelizmente teve gente que pegou e utilizou. Mas isso é para mostrar o quê? Só isso.
Hoje nós usamos muito mais a inteligência do que a própria força. Amanhã, não sei. O que nós vamos utilizar mais? A sabedoria, o sentimento. A gente espera que seja isso. Sentimentos como os guias infalíveis da alma. Esperamos que seja mais o sentimento. Sabe aquele sentimento capaz de transformar nações inteiras? Como Cristo fez conosco. E que, infelizmente, temos que estão demorando um pouco mais. Talvez já era para nós estarmos um pouco mais avançados com relação a isso, né? Zezé Bueno, muito boa noite. Talvez éramos para estar mais avançados, com certeza. Mas nós vamos aprender a utilizar muito mais essas forças do sentimento do que qualquer outra coisa. Então, que nós possamos avançar nessa seara, que nós possamos avançar nessa parte, tá? Na sequência, e até o nosso último questionamento aqui, mas se não der nem para terminar, não tem problema. A gente retoma desse ponto no próximo encontro. É que Kardec quer saber se a gente está falando que é da lei da natureza, não somente, veja, a gente está falando na lei de reprodução, mas nós não deixamos de tocar no tópico sociedade, nós não deixamos também de falar em progresso, lei do progresso, lei de evolução. Nós estamos falando em tudo junto. E automaticamente a gente está falando em trabalho, que essa questão vai tocar nesse ponto. Veja, as leis caminham todas juntas. Então Kardec pergunta para a espiritualidade, se é natural esse desenvolvimento, se é natural este progresso, será que não está errado o homem, através das suas experiências científicas, buscar o aperfeiçoamento das raças animais e dos vegetais? Por exemplo, dos vegetais, faz-se determinados enxertos. Então vamos criar uma forma nova. Então Kardec pergunta, será, veja, naquela época, há 160 anos atrás, Kardec pergunta, será que não está errado a ciência fazer isso? Não deveria deixar as coisas seguirem seu curso natural? A espiritualidade vai dizer, o Kardec, tudo que se faz para chegar à perfeição é bem-vindo. E não se esqueça, Kardec, que o homem, ele também é um instrumento que Deus se serve para atingir os seus fins. Gente, nós já falamos um pouquinho na questão 540. Nós comentamos um pouquinho, né, no nosso seminário nesse final de semana, falamos sobre a questão 132 do Livro dos Espíritos. Vejam, o espírito entra em contato com a matéria para cumprir o seu processo evolutivo, mas também para auxiliar Deus na obra da criação. E a busca pela perfeição é uma forma de trabalho que o homem possui. Então, se ele está conduzindo para a perfeição, ele está trabalhando. E se ele está trabalhando, ele é um instrumento de que Deus se serve para atingir ou para chegar ao fim, que é a perfeição. Mas a gente vai dar sequência a essa questão no nosso próximo encontro sobre o Livro dos Espíritos, que no caso será na quinta-feira. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela participação. Fiquem todos na paz de Deus, sob a proteção de Jesus, na companhia dessa espiritualidade maravilhosa, e até o nosso próximo encontro. Gente, uma excelente noite para vocês.